Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de matemática e na aula de hoje a gente vai falar sobre a geometria analítica da reta. Para quem quiser acompanhar pela apostila, será a partir da página 63. Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre a inclinação da reta e equação da reta. Começando com a inclinação da reta, percebam que aqui eu tenho um exemplo de reta no plano cartesiano. Quando eu tenho uma reta, ela forma um ângulo com o eixo x no sentido anti-horário. Esse ângulo que aqui na figura está denotado por alfa, eu chamo ele de ângulo de inclinação da reta. E a reta ela pode ter vários sentidos no plano cartesiano. Por exemplo, ela pode ser uma reta paralela ao eixo x, ou pode ser o próprio eixo x, então o ângulo entre eles é zero. Ela pode ser perpendicular ao eixo x, formando um ângulo de 90 graus. Ela pode também formar um ângulo menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus. Quando eu pego esse ângulo e calculo a tangente dele, a tangente do ângulo é o que eu chamo de inclinação da reta. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma reta no meu plano cartesiano e essa reta ela passa por dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Lembrando que dois pontos já são suficientes para que a gente consiga formar uma reta. Também no plano cartesiano, eu criei um triângulo retângulo, usando como base os dois pontos que eu já conhecia. Percebam que esse ângulo alfa no meu triângulo retângulo é o mesmo ângulo que a reta forma com o eixo x. Por quê? Porque o meu eixo x é paralelo a essa outra reta aqui, ó. E nós temos, então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente pode transportar esse ângulo aqui para cima, né? O conteúdo que a gente viu alguns meses atrás. Ângulos entre retas paralelas. Tá? Então, esse ângulo alfa é o mesmo que esse ângulo alfa. E lembrando que é o ângulo que eu chamo de inclinação da reta. Agora vamos olhar para os lados do meu triângulo retângulo. Esse lado aqui, ó, PM, é a mesma medida que aqui no eixo X, se eu for do ponto XP até o ponto XQ. E como que a gente calcula a distância entre esses dois pontos? Eu posso fazer o ponto final menos o inicial para garantir que essa medida fique positiva. Lembrando que distância é sempre positiva. E eu faço a mesma coisa aqui do outro lado do triângulo. A distância do ponto Q até o ponto M é a mesma que a distância do ponto YQ até o ponto YP. Então, eu faço aqui o ponto final menos o ponto inicial e eu tenho a medida desse lado do meu triângulo. Com isso, percebam que a gente tem as medidas dos dois catetos do triângulo. E qual razão que a gente usa os catetos do triângulo? A tangente. E é justamente a tangente desse ângulo alfa que eu chamo de inclinação da reta. Como que eu calculo a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui embaixo, ó, esse M representa a inclinação da minha reta e ele é a tangente do ângulo. E como que eu calculo a tangente do ângulo? Fazendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que quando eu escrevo o ponto final menos o ponto inicial, a gente pode escrever só como um ΔY, que seria a variação do Y e a variação do X. Tudo bem? Então, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X é o que a gente chama de inclinação da reta. Uma observação importante de se fazer. Quando a gente tem uma reta perpendicular ao eixo X, que é esse caso aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus, lembra que a inclinação da reta é a tangente desse ângulo? E não existe tangente de 90. Então, consequentemente, essa reta aqui, ela não tem uma inclinação definida. Como nós vamos trabalhar com tangentes, é importante a gente lembrar o que é a tangente de um ângulo. Então, aqui eu trouxe alguns valores para vocês relembrarem qual é a tangente deles. Então, se a gente tiver um ângulo de 0 graus, que é quando a reta é paralela ao eixo X, a tangente de 0 graus é 0. Então, a inclinação da reta será 0. Se a gente tiver um ângulo de 30 graus, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
Se a gente tiver um ângulo de 45 graus, a tangente de 45 é 1. Se nós tivermos um ângulo de 60 graus, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, esses valores aqui seriam as inclinações da minha reta. Perceba que todos esses ângulos, eles pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, a tangente deles é positiva. Por quê? Como que a gente vê o sinal da tangente? Por exemplo, se eu tenho uma reta que forma um ângulo x, então eu venho aqui no ciclo trigonométrico e ando um arco de medida x. Ele vai parar aqui nesse ponto. Para saber o valor da tangente dele, eu preciso pegar uma reta passando pela origem aqui e que passe por esse ponto x também, que vai cortar o eixo da tangente em algum outro ponto. Esse ponto que ele corta aqui no eixo da tangente é o valor da tangente do ângulo x. Então, se eu tenho uma reta e o ângulo de inclinação dela vai de 0 até 90 graus, a minha tangente vai cortar aqui na parte de cima. Então, a inclinação da minha reta será positiva. Porém, se eu tiver, por exemplo, tangente de 150 graus, tangente de 135 graus, ou tangente de 120 graus, que estão todas no segundo quadrante, percebam que, quando eu faço uma reta passando pela origem e pelo meu ponto x, essa reta vai cortar o eixo da tangente abaixo do meu ponto zero, tá? Porque aqui está o zero da tangente, então ele está abaixo, ou seja, no valor negativo. Então, nesses casos, quando nós temos ângulos maiores do que 90, até chegar no 180, o valor da minha tangente é negativo. Então, a inclinação da reta também será negativa. Só lembrando como que a gente faz para calcular a tangente de 150, por exemplo. 150 vai estar aqui no segundo quadrante. Eu não sei qual é o valor da tangente dele, então eu tenho que levar esse ângulo para o seu simétrico lá no primeiro quadrante. Para eu fazer isso, eu faço 180 menos o ângulo. Então, se eu fizer 180 menos esse 150, vai dar 30. Então, o valor da tangente de 150 é igual ao valor da tangente de 30, só que negativo, porque o 150 ele está no segundo quadrante, e no segundo quadrante a tangente é negativa. Tá? E para os outros eu fiz a mesma coisa, 180 menos 135 deu 45. 180 menos 120 deu 60. Então, um exemplo, o R10, que está lá na página 64. Ele diz assim: obter as inclinações das retas R, S e T da figura a seguir. Indicar os ângulos de inclinação de S e de T. Então, a gente tem aqui, ó, a reta R, a reta S e a reta T. E ele quer a inclinação das três retas, ou seja, ele quer que a gente calcule a tangente do ângulo que essas três retas formam com o eixo X, além de indicar quais são os ângulos da reta S e da reta T. A gente viu que se eu tenho dois pontos sobre uma reta, eu consigo calcular a inclinação dela, que é esse caso aqui, ó. A tangente do meu ângulo, eu posso fazer o ponto final menos o ponto inicial, tanto para o y quanto para o x. E essa divisão do y final menos y inicial e do x final menos x inicial vai me dar a tangente do ângulo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui para descobrir a inclinação da reta R, por exemplo. Por quê? Percebam que a gente conhece dois pontos da reta R. Porque a reta R passa aqui, ó, pelo ponto C, que vale 0 e 2, porque ele está em cima do eixo Y, então o x vale 0 e o y vale 2. E ela também passa aqui pelo ponto A, que é o ponto 3 e 4, que é o que está escrito aqui, ó. A reta R passa pelo ponto A, 3 e 4, e pelo ponto C, 0, 2. Então, quem que é a inclinação dela? É só eu fazer um ponto menos o outro. Então, eu fiz, ó, o y do ponto C menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto C menos o x do ponto A. 2 menos 4 fica menos 2. 0 menos 3 fica menos 3. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos fica mais. Então, a inclinação da minha reta R vai ser 2/3.
Agora vamos olhar para a reta S. A reta S, ela também passa pelo ponto A, que é o ponto 3 e 4, e pelo ponto D, que é o ponto 7 e 0. Como o ponto D está em cima do eixo X, o Y dele vale 0. E isso o exercício escreveu aqui em cima. Ó. A reta S passa pelo ponto A, 3 e 4, e pelo ponto D, 7 e 0. Portanto, a sua inclinação, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou anteriormente. O y do ponto D menos o y do ponto A, dividido pelo x do ponto D menos o x do ponto A. Substituir os valores, vai ficar aqui em cima 0 menos 4. Menos 4, 7 menos 3 é 4 positivo. Menos com mais vai ficar menos, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, a inclinação da minha reta S é 1. E esse valor, ele é conhecido para a gente. Por quê? Porque a gente conhece um ângulo em que a tangente dá 1. Não conhecemos? Vamos voltar aqui, ó. A tangente de 45 é 1. E o 45 está no primeiro quadrante. Se eu pegar o simétrico do 45 aqui no segundo quadrante, ele vai continuar sendo 1, o valor da tangente, só que negativo, porque a reta vai cortar aqui embaixo, no eixo da tangente, que é o valor de 135. Quando eu tenho um ângulo de 135 graus, que é o simétrico do 45, o valor da tangente é menos 1. Então, com isso, a gente já descobre o ângulo de inclinação da reta S, porque o exercício também me pediu o ângulo dela. Se a inclinação deu menos 1, e esse menos 1 é o valor da tangente, qual que é o ângulo em que a tangente dá menos 1? O ângulo é 135. Agora vamos para a reta T. A reta T passa pelo ponto A, que é 3 e 4, e pelo ponto B, que é 7 e 4. Percebam que ela é paralela ao eixo X, porque a gente mudou o valor de X, mas o valor de Y continuou o mesmo. Ou seja, a reta não subiu e nem desceu. Aqui, ó, quando eu estava no 0 no X, a reta estava no 4. Aí eu vim para o 7 no X, a reta continuou no 4. Então, ela é uma reta constante aqui, ela é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, é porque o ângulo de inclinação dela é 0. E se o ângulo é 0, a tangente também vai ser 0. E com isso a gente resolve o problema. Achamos as inclinações das três retas, da reta R deu 2/3, da reta S deu menos 1 e da reta T, 0. Percebam que a questão não me perguntou qual que era o ângulo de inclinação da reta R, que deu 2/3. Por quê? Porque esse valor de tangente não é nenhum dos que a gente está acostumado a trabalhar. Então, nesse caso, seria necessário uma calculadora para você descobrir qual que era o ângulo. Como aqui nosso objetivo não é usar calculadora, então o exercício não perguntou qual que seria o ângulo da reta R. Outro exemplo, então, o R11 da página 65. Ele diz assim: na figura ao lado, obter a inclinação da reta R e as coordenadas do ponto P. Então, aqui do lado nós temos uma reta R que forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Então, a inclinação aqui está fácil para a gente calcular. Por quê? Porque a inclinação é a tangente desse ângulo. Qual que é a tangente de 30? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, já descobrimos a inclinação da reta. O que falta descobrir agora? Quem é esse ponto P? Porque ó, a reta ela passa pelo ponto Q, que é o ponto 3 e 0, ele está no 3 do X e 0 do Y, e passa por um ponto P, que eu quero descobrir a coordenada dele. Porém, eu já sei que a abscissa desse ponto, ou seja, o valor de X desse ponto é 0. Por quê? Porque ele está em cima do eixo Y. Se um ponto está em cima do eixo Y, é porque o valor de X dele vale 0. E é o que está escrito aqui, ó. O meu ponto P, nesse caso aqui é um 0 e um K, e esse K é o valor que eu quero descobrir para eu saber a coordenada do ponto P. Então, nós temos dois pontos dessa reta e temos também a inclinação. O que a gente pode usar? A fórmula da inclinação. Qual que é a fórmula da inclinação? A gente pega o y do ponto final menos o y do ponto inicial e divide pelo x do ponto final menos o x do ponto inicial. Então, o YQ é 0, o YP eu chamei de K, que é o que eu quero descobrir,
o xq é 3, o x de p é 0, e a gente sabe que isso aqui, essa divisão, vai dar raiz de 3 sobre 3. Por quê? Porque quando eu faço essa conta, eu estou calculando a inclinação, e eu já sei quem é a inclinação. A inclinação é raiz de 3 sobre 3, que é o que a gente calculou aqui em cima, ó, tangente de 30. Resolvendo aqui, então, 0 menos k vai ficar menos k. 3 menos 0 fica 3, igual a raiz de 3 sobre 3. Percebam que esse 3 que está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando, e ele vai se anular com esse 3 que está dividindo do lado direito. Então, isso aqui vai ficar menos k igual a raiz de 3. Eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados, então o k vai ficar igual a menos raiz de 3. Com isso, a gente descobre a coordenada do nosso ponto P. Aqui eu trouxe um resumo rápido de algumas informações que a gente viu sobre a inclinação da reta. Então, nós podemos ter uma inclinação positiva, negativa ou nula, de acordo com os exemplos anteriores. Quando a reta ela é paralela ao eixo x, o ângulo de inclinação é 0, então a tangente dela também vai ser 0, ou seja, ela vai ter uma inclinação nula. Se a reta é ascendente, ela cresce da esquerda para a direita, o ângulo estará entre 0 e 90 graus. Então, esse ângulo ele pertence ao primeiro quadrante e a tangente vai ser positiva, ou seja, a inclinação também será positiva. Se a reta for perpendicular ao eixo x, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus, a gente viu que a inclinação não está definida, porque não existe tangente de 90. Agora, se a reta for descendente, ela decresce da esquerda para a direita, ou seja, o ângulo vai estar entre 90 graus e 180, e esse ângulo pertence ao segundo quadrante, a tangente é negativa, ou seja, a inclinação também vai ser negativa. Terminando a parte de inclinação, a gente já pode começar a falar de equações da reta. E na aula de hoje, nós vamos ver 5 tipos de equações diferentes. A equação fundamental da reta, a equação geral da reta, equação reduzida da reta, equações paramétricas e equação segmentária da reta. Nós vamos começar falando de alguns casos especiais, que é quando a reta ela é paralela a um dos eixos. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe a reta R, que ela é paralela ao eixo X e passa pelo ponto 2 do Y. Percebam que, se eu estou aqui no menos 1 do x, a reta está em 2 no y. Se eu venho para o menos 2 do x, a reta continua em 2 no y. Se eu venho para o 2 positivo, a reta continua em 2. Se eu vou lá para o menos 5, a reta continua em 2. Então, para qualquer valor de x que eu escolher, o meu y vai valer 2. Ou seja, a equação dessa reta é y igual a 2. Ou seja, não importa qual valor de x você pegue andando em cima dessa reta, o valor de y sempre será 2. Temos o caso de quando a reta ela é paralela ao eixo y. Então, aqui, por exemplo, a reta S ela está passando no menos 3 do x. Agora, percebam que, se eu andar em cima dessa reta, não importa o valor de y que eu escolha, eu posso estar aqui embaixo no menos 3 ou eu posso estar lá em cima no 4. O valor do x nunca vai mudar. O valor do x vai estar sempre sendo menos 3. Então, a equação dessa reta é x igual a menos 3. São 2 casos especiais, que é quando as retas são paralelas aos eixos. Terminando esses 2 casos especiais, nós vamos começar a ver aquelas equações que estavam listadas anteriormente, começando pela equação fundamental da reta. Para a gente calcular, para a gente descobrir qual é a equação fundamental da reta, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de um ponto da reta, que nesse caso eu chamei de ponto A, eu conheço a abscissa, conheço a ordenada do ponto A, eu sei quem elas são, e eu preciso saber quem é a inclinação dessa reta. Se ele não me der o valor da inclinação, ele tem que me dar condições para que eu calcule. Ou ele me dá um outro ponto da reta para eu calcular a inclinação, ou ele me dá o ângulo que a reta forma com o eixo x, e aí eu também consigo calcular a inclinação. Então, eu preciso dessas 2 coisas para ter a equação fundamental. Tudo bem? Então, sabendo disso, a gente pega um ponto genérico da reta, qualquer ponto. Eu vou chamar aqui de um ponto P, X e Y. Esses valores eu desconheço, tá? São os valores que vão formar a minha equação.
Se esse ponto está em cima da reta, ele vai satisfazer essa condição aqui, ó. Quando eu pego o y do ponto final menos o y do ponto inicial dividido pelo x do ponto final menos o x do ponto inicial, tem que me dar a inclinação. Lembrando que esse y eu já sei quem é, esse xa eu também sei quem é, e o m eu também sei quem é. Esse denominador, x menos xa, ele está dividindo aqui do lado esquerdo. Então, eu posso passar ele para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. E foi o que eu escrevi aqui embaixo. Y menos ya igual ao meu m, que é a inclinação, que multiplica x menos o meu xa. Essa forma aqui é o que eu chamo de equação fundamental da reta. Lembrando que esse ya é um valor que eu conheço, o m também e o xa também. Vamos para um exemplo, então, em que ele vai calcular a equação fundamental da reta. Então, ele fala que a reta, que ele chamou de t, passa pelo ponto A, 5 menos 1, e tem inclinação que é igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esses valores na minha equação fundamental, que tem essa forma aqui. O ya é menos 1, então eu troquei ele por menos 1, e o meu xa é 5, então eu troquei ele por 5. E fiz o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, a equação fundamental dessa reta vai ser y mais 1 igual a 3 que multiplica x menos 5. A outra equação que a gente vai estudar é a equação geral da reta. Para a gente calcular a equação geral da reta, a gente precisa de 2 pontos. A gente precisa conhecer o valor da abscissa e da ordenada de 2 pontos. Nesse caso aqui, eu conheço o valor do ponto A e conheço o valor do ponto B. Suponhamos que a gente tenha um outro ponto sobre a reta, que eu chamei aqui de ponto P. Esse ponto P ele é um genérico, é um x e um y que eu desconheço. Se esses 3 pontos estão em cima da mesma reta, é porque eles estão alinhados. E a gente viu na aula anterior que se eles estão alinhados, o determinante que eu faço usando esses 3 pontos, que é o que está escrito aqui embaixo, ele vai dar 0. Quando eu resolvo esse determinante, eu vou chegar em uma equação dessa forma aqui. 1ax mais by mais c igual a 0. E isso é o que eu chamo de equação geral da reta. Esse A eu vou descobrir fazendo o determinante, esse B eu também vou descobrir fazendo o determinante, e esse C eu também vou descobrir fazendo o determinante. E eu igualo a 0. Sempre que eu tenho uma equação dessa forma, eu chamo ela de equação geral da reta. Então, para eu descobrir a equação geral de uma reta, eu preciso conhecer 2 pontos. Eu pego um ponto genérico, x e y, e faço o determinante deles. O resultado desse determinante, igualado a 0, é o que eu chamo de equação geral da reta. Professora, mas e se o exercício não me der esses 2 pontos, ele me der só a inclinação? Você pode calcular a equação fundamental, que é essa daqui, e passar todos os valores para um lado só, e deixar igualado a 0. Aí você vai ter a equação geral da reta. Então, a equação geral da reta é quando eu passo todos os valores para um lado só, ou para a direita ou para a esquerda, e deixo igualado a 0. Então, de uma você consegue chegar na outra. A outra equação que a gente vai estudar é a equação reduzida da reta. Para a gente calcular essa equação, nós precisamos conhecer 2 coisas também. O ponto em que ela corta o eixo y e a inclinação. Por quê? Porque aí a gente pega essas informações e substitui na equação fundamental da reta, que é y menos o y do ponto que eu conheço, que nesse caso é m, igual a minha inclinação, que eu também conheço, que multiplica x menos o x do ponto que eu conheço, que nesse caso é 0. Tendo isso, eu faço aqui o chuveirinho, que vai ficar mx menos 0, porque m vezes 0 é 0, então essa parte desaparece. E esse n que estava subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. E eu vou ter uma equação dessa forma aqui, ó, com o y isolado. Quando eu pego a equação fundamental e isolo o y, essa equação nova que eu formei é o que eu chamo de equação reduzida da reta.
Então, a equação reduzida da reta nada mais é que quando eu pego a equação e isolo o valor do y. Se eu já tivesse a equação geral, por exemplo, era só eu passar esse ax, esse c e esse b para o outro lado, deixar o y isolado, eu também teria a equação reduzida. Então, de uma equação, a gente consegue sempre chegar na outra. Uma coisa importante, então, que a equação reduzida nos fornece. Sabendo esse valor que está sem as variáveis, porque a gente tem a variável y, tem a variável x e tem um termo independente. Esse termo independente é o valor em que a minha reta corta o eixo y. Então, se aqui for, por exemplo, 2, é porque a reta vai cortar aqui o eixo y no 2. Se esse n for menos 5, é porque a reta vai cortar o eixo y aqui embaixo no menos 5. E esse m é a inclinação da minha reta. Se você tem uma equação reduzida, o valor que está com o x a gente chama de coeficiente angular, e o valor que está sozinho, o meu termo independente, é o que eu chamo de coeficiente linear. E ele é o valor em que a reta vai cortar o meu eixo y. Vamos para alguns exemplos, então, antes de a gente ver as outras duas formas de equações. O exercício R12, da página 67, ele diz assim: uma equação geral da reta R, contida no plano cartesiano, é 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Então, ele já me deu a equação geral da reta. Aí ele fala, escrever a equação de R na forma reduzida, indicar seus coeficientes angular e linear e representar R no plano. Então, a primeira coisa que ele me pediu foi para eu escrever a equação na forma reduzida. E qual que é a forma reduzida? É aquela em que o y está isolado. Então, todos os outros valores eu vou passar para o lado direito e deixar o y sozinho do lado esquerdo. Que é o que eu fiz aqui, ó. Esse 3x eu passei para o outro lado, menos 3x. O menos 12 eu passei para o outro lado, mais 12. E esse 4 que estava multiplicando o y, eu passei dividindo os dois valores. Então, menos 3 dividido por 4, eu deixei em forma de fração mesmo. E o 12 dividido por 4, que deu 3. Então, essa daqui é a equação reduzida da reta. Aí ele me pediu o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, que é a inclinação, vai ser o menos 3/4, porque é o valor que está com o x. E o coeficiente linear vai ser o mais 3, porque é o termo independente. Ou seja, a gente já sabe que essa reta vai cortar o eixo y no ponto 0 e 3, porque é o valor do meu coeficiente linear. Além disso, ele pediu para eu representar essa reta no plano, ele pediu para eu desenhar essa reta. Para a gente conseguir construir uma reta, a gente precisa de 2 pontos dessa reta. Eu já tenho um deles, que é o ponto A, 0 e 3. Eu só preciso calcular mais um. O que eu faço para calcular um ponto que está sobre a reta? Eu escolho um valor ou para x ou para y e faço a conta para descobrir o outro valor. Então, nesse caso aqui, ele escolheu um valor para y. Ele escolheu, o y vale 0. Então, se o y vale 0, ele pegou a equação geral, que é essa aqui de cima, 3x mais 4y menos 12, e substituiu o y por 0. Essa parte vai zerar. Esse menos 12 ele passou para o outro lado, ficou positivo. Esse 3x que estava multiplicando passou dividindo. 12 dividido por 3 ficou 4. Ou seja, quando o meu y vale 0, o meu x vale 4. Então, a minha reta, ela contém o ponto 4 e 0. Ou seja, ela vai passar por esse ponto aqui que eu chamei de B, que é o 4 e 0. E vocês poderiam ter feito isso com qualquer valor. No lugar de trocar o y por 0, poderia ter trocado por 1, por 2, por 3, por 4, o valor que vocês quiserem. E pode trocar tanto o y quanto o x. Você sempre troca em um deles e calcula o valor do outro. Aí você vai ter um ponto. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem 2 pontos. O ponto A, que eu descobri aqui anteriormente, e o ponto B, que eu acabei de calcular. Então, eu vou colocar esses 2 pontos no plano cartesiano e vou ligar eles. Então, o ponto A, 0 e 3, no y ele vale 0 e no x ele vale 3. Então, 0, 3, aqui. O ponto B, 4, 0, no x ele vale 4 e no y ele vale 0, que está aqui, ó. No x ele vale 4, no y ele vale 0.
eu tenho esses dois pontos, eu só liguei eles e formei a minha reta R. Percebam que a reta ela é decrescente. E eu já sabia isso antes de desenhar o gráfico. Por quê? Porque o meu coeficiente angular, que é a inclinação da minha reta, deu negativa. Então, eu já sabia que ela seria uma reta decrescente. Aqui o ângulo aqui é maior do que 90 graus. Vamos agora para o exemplo R13 da página 68. Ele diz assim: calcular o valor de M, dado que o ponto P, que tem essas coordenadas, pertence à reta de equação 3x mais y mais 12 igual a zero. Então, esse daqui é uma equação geral da reta, porque ela está igualada a zero, e ele quer descobrir o valor de M desse ponto que pertence a essa reta. O que significa falar que um ponto pertence à reta? Significa que ele vai satisfazer essa equação. Ou seja, quando eu trocar o valor de x aqui pela abscissa do ponto P, e quando eu trocar o valor de y pela ordenada do meu ponto P, e fazer essa conta, ela tem que dar zero. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Se o ponto pertence à reta, então ele satisfaz essa equação. Então, eu vou substituir esses valores na minha equação. Então, aqui embaixo, eu peguei a equação que ele me deu, no lugar do x, eu coloquei a abscissa do ponto P, que é o valor de x do ponto P, m menos 1. Depois eu tenho mais y, então eu peguei o valor de y do ponto P, que é 2m mais 1, escrevi aqui, 2m mais 1, mais 12 igual a zero. E vou resolver essa equação e descobrir o valor do m. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes m, 3m. 3 vezes menos 1, menos 3. 2m's eu repeti. 1 mais 12, 13, igual a zero. Agora, 3m mais 2m fica 5m. Menos 3 mais 13 fica 10. E eu passei para o outro lado negativo, então ficou menos 10. Esse 5 que estava multiplicando passa dividindo. Menos 10 dividido por 5 ficou menos 2. Então, o meu valor de M vale menos 2. Então, se eu substituir aqui em cima, o meu P vai ser menos 2 menos 1, fica menos 3. E aqui, 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 1, menos 3 também. Então, o meu ponto P é o ponto menos 3 e menos 3. O que isso significa? Que quando eu substituir aqui por o x e o y por menos 3, essa conta vai zerar. Vamos ver se zera mesmo? Se eu fizer 3 vezes menos 3, fica menos 9. Mais menos 3, menos 9 menos 3 vai dar menos 12. Menos 12 mais 12 deu zero. Ou seja, o ponto satisfez essa equação. Quando eu substituí o ponto nessa equação, a equação deu certo, ela deu zero. Então, esse ponto realmente pertence a essa equação. Agora, o exemplo R14, ainda na página 68. Ele diz assim: no plano cartesiano da figura, a reta S é perpendicular ao eixo X e o ponto P, interseção de R e S, tem ordenada 4. Então, aqui ó, a gente tem a reta S, que é perpendicular, ou seja, ela forma aqui um ângulo de 90 graus, e tem o ponto P, que é a interseção entre a reta S, que é essa perpendicular ao eixo X, e a reta R, que é essa que está aqui formando um ângulo de 45 graus. Aí ele fala, obter a equação reduzida e uma equação geral de R, bem como uma equação geral de S. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a equação reduzida da reta R. Aqui a gente tem a reta R, mas lembra que a equação reduzida, a gente precisava do ponto em que ela corta o eixo Y? Aqui a gente não sabe o ponto em que ela corta o eixo Y, mas a gente conhece um ponto dela, que é o ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a equação fundamental e vou isolar o Y. Aí, isolando o Y, eu tenho a equação reduzida, que é o que ele me pediu. Ele me disse que a reta R forma um ângulo de 45 graus com o eixo X. Então, eu consigo calcular a inclinação dessa reta, que é a tangente desse ângulo. A tangente de 45 é igual a 1. E eu sei que essa reta R, ela passa pelo ponto A, que é o ponto 2 e 0. Se eu tenho a inclinação e tenho um ponto, eu substituo na equação fundamental da reta
esse meu YA é 0, o meu M é 1 e o meu XA é 2. Então, é a partir daqui que eu vou descobrir a minha equação reduzida, aqui embaixo. Se eu fizer 1 vezes x, vai ficar x. Se eu fizer 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2. E esse menos 0, ele é indiferente. Somar ou subtrair zero é a mesma coisa que não fazer nada. Então, essa daqui é a minha equação reduzida. Y igual a x menos 2. Ele também pediu a equação geral. O que é a equação geral? Quando eu passo todos os termos para o mesmo lado da igualdade e deixo igualado a zero. Então, aqui em cima, ó, eu tinha a minha equação reduzida, que era y igual a x menos 2, e eu passei esse y para o lado direito e deixei igualado a zero. Então, vai ficar o x menos y, porque ele era positivo, ele passou negativo, menos 2 igual a zero. E aqui eu tenho a equação geral da reta R. Ele também me pediu a equação geral da minha reta S. E a reta S, ela é perpendicular ao eixo X. O que isso significa? Que ela vai ser paralela ao eixo Y. Tá? A gente não consegue calcular a inclinação dela, a inclinação não é definida, porque ela forma um ângulo de 90 graus, mas eu sei que ela é paralela ao eixo Y. Então, ela entra em um daqueles dois casos especiais que a gente viu no início do conteúdo de equações da reta. Então, se eu descobrir o valor do x aqui, em que essa reta corta o eixo x, eu já consigo descobrir a equação dela. E o que eu vou usar para descobrir esse valor de x? O único ponto que eu conheço da minha reta S, que é o ponto P. O ponto P, o valor de y dele é 4 e o valor de x dele é o que eu quero descobrir. Eu sei também que esse ponto P, ele está em cima da reta R também. Se ele está em cima da reta R também, é porque ele satisfaz a equação da reta R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir primeiro esse ponto na equação da minha reta R para descobrir qual é o valor do x. Aí eu sei o valor em que a reta S passa. Então, aqui, ó, eu peguei a equação da reta R, que eu descobri aqui em cima, e substituir os valores do ponto P. O valor de x que eu quero descobrir eu chamei de k, e eu sei que o valor de y dele é 4. Então, no lugar do x eu troquei por k, no lugar do y eu troquei por 4, menos 2 igual a 0, é só repetir. Menos 4 menos 2 fica menos 6. Passando para o outro lado, vai ficar 6 positivo. Então, o valor do k é 6. Então, esse ponto P aqui vai ser 6 e 4. Ou seja, a reta S, ela está passando aqui no x igual a 6, que é o que eu escrevi aqui, ó. Essa daqui é uma das equações da minha reta S. Como ele pediu a equação geral, eu tenho que deixar igualado a zero. Então, eu passei esse 6 para o outro lado, ficou x menos 6 igual a zero. Essa é a equação geral da minha reta S. O último exemplo, então, dessa parte é o exercício R15 da página 68. Ele diz assim: obter a equação reduzida e uma equação geral da reta R que passa pelos pontos A, 3 menos 5, e B, menos 1 e 3. Então, ele me deu 2 pontos e ele quer que eu calcule a equação reduzida e a equação geral da reta que passa por esses 2 pontos. A gente vai ver 4 formas diferentes de encontrar essas equações. A primeira delas é encontrando primeiro a equação fundamental. O que eu preciso para encontrar a equação fundamental? Eu preciso de um ponto da reta, que eu tenho inclusive 2, e eu preciso da inclinação. Ele não me deu a inclinação, mas se eu tenho 2 pontos, eu consigo calcular essa inclinação. Então, é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu calculei a inclinação aqui, ó. O y de um ponto menos o y do outro. Então, eu fiz aqui, ó, o y do ponto B, que é 3, menos o y do ponto A. Só que o y do ponto A era menos 5. Então, o menos da fórmula com o menos 5 vai ficar mais 5. E aqui embaixo, o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, menos 1, menos 3. Resolvendo isso daqui, então, 3 mais 5 vai ficar 8, menos 1 menos 3 vai ficar menos 4. 8 dividido por menos 4 fica menos 2. Então, eu tenho a inclinação e eu tenho um ponto. É só eu substituir na fórmula da equação fundamental, que é y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa.
Ou seja, o ponto que eu escolhi para substituir aqui foi o ponto A, mas poderia ser o ponto B também, tá? Façam o teste e vejam que vai resultar na mesma coisa. Então, eu troquei aqui ó, o y do ponto A por menos 5, eu fiz o jogo de sinal, ficou mais 5. O meu m eu encontrei que era menos 2, e o meu xa eu troquei por 3, porque é o x do ponto A. Tendo isso daqui, para eu descobrir a equação reduzida, que é o que o exercício me pediu, eu preciso isolar o y. Então, o que eu fiz? Eu resolvi aqui o chuveirinho, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. E esse mais 5 eu passei para o outro lado, subtraindo. Se eu tinha mais 6 e eu vou fazer menos 5, vai me sobrar 1. 6 menos 5, 1. Então, essa é a minha equação reduzida. Y igual a menos 2x mais 1. Além da equação reduzida, ele me pediu a equação geral. Como que é a forma da equação geral? É quando eu tenho todos esses valores do mesmo lado e eu deixo igualado a zero. Então, aqui, ó, eu passei o menos 2x e o mais 1 para o lado esquerdo. Então, menos 2x passa para o outro lado, ficou mais 2x. E o mais 1 passando para o outro lado ficou menos 1 e deixei igual a zero. Ah, tanto faz, se você quisesse passar o y para cá, em vez de passar esses dois para lá, também poderia. Aí era só multiplicar os dois lados por menos 1 e você ia chegar nessa mesma equação. Então, essa é a equação geral da minha reta R. A segunda forma de resolução, a gente vai partir da equação reduzida. Então, para eu saber a equação reduzida, eu preciso calcular a inclinação. Calculei aqui a inclinação, deu menos 2, com os pontos que ele me deu, que é o A e B, os mesmos pontos que a gente usou na primeira resolução. Então, eu substituí esse menos 2 da inclinação na forma da minha equação reduzida, que é y igual a um mx mais n. Então, esse m eu troquei por menos 2. Então, o que falta descobrir? Falta descobrir esse n. E o que eu vou usar para descobrir ele? Eu vou usar um dos pontos que a questão me deu. Eu escolhi aqui o ponto A, mas, novamente, poderia ser o ponto B e chegar no mesmo resultado. Então, ó, quando o x vale 3, o meu y vale menos 5. Então, eu vim aqui nessa equação, troquei o x por 3 e o y por menos 5. E eu fiquei com essa outra equação aqui, ó. Resolvendo ela, menos 2 vezes 3 fica menos 6. Esse menos 6 eu passo para o outro lado, mais 6 menos 5 vai ficar 1. Então, o valor do meu n é 1. Ou seja, eu descobri a minha equação reduzida. A minha equação reduzida vai ficar menos 2x mais 1, que é a mesma coisa que a gente tinha encontrado aqui pela primeira resolução. E agora, a partir dessa, para eu descobrir a equação geral, é só eu passar todo mundo para o mesmo membro. Então, esse menos 2 eu passei para o outro lado, ficou mais 2. Esse mais 1 eu passei para o outro lado, ficou menos 1. E deixei igualado a zero. Então, eu tenho aqui a equação reduzida e a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Terceira forma de resolução. Você pode fazer um sistema de equação usando a equação reduzida. Por exemplo, você sabe que a equação vai ser dessa forma aqui. Y igual a mx mais n. E se você tem a equação de uma reta e tem os pontos dessa reta, você sabe que esses pontos satisfazem a equação. Ou seja, quando eu substituir esses pontos na equação, ela vai dar certo. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou substituir esses dois pontos aqui nessa equação e vou ter um sistema para descobrir o valor do m e do n. Então, quando eu substituir o ponto A, que é 3 e menos 5, o 3 eu coloquei no lugar do x e o menos 5 eu coloquei no lugar do y. Então, eu fiquei com menos 5 igual a 3m mais n. E depois eu peguei o valor do b e fiz a mesma coisa. Coloquei menos 1 no lugar do x e o 3 no lugar do y. Então, eu fiquei com 3 igual a menos m, porque menos 1 vezes m é menos m, mais n. Então, eu tenho aqui, ó, duas equações. E eu escrevi elas aqui embaixo em forma de sistema linear. Esse sistema linear, vocês podem resolver pelo método que vocês quiserem. Pelo método da adição, da substituição, da comparação, por determinantes, que é a regra de Cramer. Você escolhe o método de resolução do sistema.
Quando você resolver esse sistema aqui, você vai encontrar que o m vale menos 2 e que o n vale 1. Então, a nossa equação reduzida, que era dessa forma aqui, y igual a mx mais n, o m a gente achou menos 2 e no n a gente achou 1. Então, a gente tem a equação reduzida y igual a menos 2x mais 1. E, novamente, ficou igual às resoluções anteriores. Para achar a equação geral, o que a gente faz? Passa todo mundo para o outro lado e deixa igualado a zero. Então, aqui a gente tem a equação geral. A última forma de resolução, então, é achando primeiro a equação geral. Porque se a gente tem dois pontos, eu substituo esses dois pontos em um determinante aqui, igualado a zero. Quando eu calcular esse determinante, lembrem que essas duas primeiras colunas eu repito aqui, aí eu multiplico no sentido da diagonal principal, faço menos, multiplico no sentido da diagonal secundária, e vou ter esses valores aqui igualados a zero, tá? Porque os pontos estão todos em cima da mesma reta, então eles estão alinhados. Simplificando esses valores, eu vou obter menos 8x menos 4y mais 4 igual a zero. Percebam que todos os membros da equação eu consigo dividir por menos 4. Então, se eu fizer aqui menos 8 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, então fica 2x. Menos 4 dividido por menos 4 é 1, então ficou 1y. E 4 dividido por menos 4, mais com menos, menos. Ficou 1, igual a zero. Que é a equação geral que a gente tinha descoberto nas resoluções anteriores. Então, agora está faltando a equação reduzida. O que eu preciso para ter uma equação reduzida? Eu preciso que o y esteja isolado. Então, o que eu vou fazer? Esse 2x e esse mais 1, eu vou passar para o outro lado para deixar o y isolado. Então, esse 2x eu passo para o outro lado menos 2x, e esse menos 1 eu passo para o outro lado mais 1. E eu vou ter a equação reduzida da minha reta. Então, a gente viu 4 formas diferentes de resolver a mesma questão. Vamos, então, para as outras duas últimas formas de equação. Uma delas é a equação paramétrica. Tá? O diferencial dessa equação paramétrica é que até agora nós estávamos trabalhando só com x e y na equação. E agora a gente vai adicionar uma terceira variável, que é o que a gente chama de parâmetro. Tá? Então, a gente vai ter o x em função de uma variável, que nesse caso eu chamei de t, e o y também em função dessa mesma variável. Por exemplo, o exercício R16 da página 70. Ele me disse que essas equações paramétricas aqui, ó, o x está em função do t e o y está em função de t. Ele me disse que isso aqui é a equação de uma reta, e ele pediu para eu encontrar a equação geral dessa reta. Então, o que eu vou fazer? Para eu encontrar a equação geral, eu preciso eliminar esse t, porque a equação geral da reta eu vou usar só o x e o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o t em uma dessas equações, e nesse caso eu escolhi a equação de baixo, eu escrevi ela aqui, y igual a 5 menos t, e eu passei esse t para o lado esquerdo e o y para o lado direito. Então, esse menos t passou para o outro lado, ficou mais t, e esse y passou para o outro lado, ficou menos y. Então, aqui, ó, eu descobri quem que é o valor de t. O t, ele vale 5 menos y. Sabendo disso, eu vou na outra equação, né, que eu não usei ainda, que é a equação do x, e troco o t pelo valor que eu descobri. Como eu descobri aqui, ó, que o t é 5 menos y, aqui no lugar do t eu vou trocar por 5 menos y, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a equação de cima, x igual a 2t mais 3, e no lugar do t, eu troquei por 5 menos y. Fazendo a conta aqui, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes menos y é menos 2y, mais 3 eu repeti. Ele me pediu a equação geral. A equação geral é quando fica todo mundo do mesmo lado da igualdade, e a equação igual a zero. Então, o que eu fiz? Aqui, ó, eu somei 10 mais 3, que dá 13, e passei para o outro lado, junto com o x, ficou menos 13. E esse menos 2y eu também passei para o outro lado, em que estava o x, e ficou mais 2y, e deixei igual a zero. Então, essa é a equação geral, que foi definida por essas equações paramétricas. A última, então, para a gente encerrar a aula de hoje, é a equação segmentária.
Para descobrir a equação segmentária da reta, a gente precisa conhecer o ponto em que ela corta o eixo x, que nesse caso eu chamei de P, e o ponto em que ela corta o eixo y, que nesse caso eu chamei de Q. Tá? Tendo esses dois pontos, a equação segmentária será dessa forma aqui, ó. X dividido pelo valor em que a reta corta o eixo x, mais y dividido pelo valor que a reta corta o eixo y, igual a 1. Quando você tiver uma equação dessa forma, essa equação se chama equação segmentária da reta. Esse valor que está dividindo o x é onde a reta vai cortar o eixo x, e esse valor que está dividindo o y é o valor em que a reta vai cortar o eixo y. Então, um exemplo que vai usar a equação segmentária é o R17 da página 71. Ele diz assim: obter a equação segmentária da reta R de equação geral 3x menos 4y mais 6 igual a 0. Então, ele me deu a equação geral e que é a equação segmentária. O que eu preciso para ter a equação segmentária? Eu preciso ter o valor em que a reta corta o eixo x e o valor em que a reta corta o eixo y. Lembrando que, quando ela corta o eixo x, é porque o y vale 0. E quando ela corta o eixo y, é quando o x vale 0. E é exatamente essa informação que a gente vai usar para calcular o valor de P e Q. Quando o y vale 0, eu pego a minha equação e troco o y por 0. Essa parte vai zerar, vai ficar só 3x mais 6 igual a 0, que é o que está escrito aqui. Esse 6 eu passo para o outro lado, vai ficar menos 6, e o 3 passa dividindo. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Quando o x vale 0, que é onde a reta corta o eixo y, eu vou pegar aqui a minha equação, trocar o x por 0, essa parte vai zerar, e eu vou ficar só com menos 4y mais 6 igual a 0. Eu escrevi aqui. Esse 6, novamente, eu passo para o outro lado, vai ficar menos 6, e o menos 4 passa dividindo. Menos com menos vai ficar positivo, e 6 dividido por 4 é 1,5. Então, a reta ela vai cortar o eixo y no 1,5. Agora, é só eu substituir na forma da equação segmentária, que é x dividido pelo valor em que ela corta o eixo x, mais y dividido pelo valor em que ela corta o eixo y, igual a 1. Ou seja, vai ficar x dividido por menos 2, mais y dividido por 1,5, igual a 1, que é a equação segmentária dessa reta que ele tinha me dado, a equação geral. E com isso a gente acaba a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!